Bem-vindo ao Papo de Doll, seu podcast sobre bares. Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Doll, o nosso podcast quase anual, mensal, a respeito do mundo Barbie, do mundo bonequeiro. Eu sou Vinícius Santana, estou reunido aqui, como sempre, com o João Vitor. Olá, João Vitor. Olá, amigo. Olá, Dan. Tudo bem? Como é que vocês estão? E também com o maravilhoso Dan. Tudo bem, João? O Dan que tá direto lá dos Estados Unidos, a coleção de vocês lindíssima aí atrás. Como é que tá, Dan? Obrigado, bom dia, bom dia. Oi, João, oi, Vinícius, tudo bem? Por aqui tá tudo em ordem, tá começando a dar uma esquentada aqui, que a gente tava passando por um período bem frio, né? Mas tá tudo em ordem. Ai, que maravilha. Eu e o João estamos no Centro-Oeste, né? O João em Goiânia, eu em Brasília. Então, aqui se der mais uma esquentada, ferve, né, João? Derrete. Desconhecemos esse frio, amigo, infelizmente. Aqui não acontece. E antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, para quem não conhece o Dan ele fez para uma participação lá no Vitrine de Colecionador, em que ele conta a história dele. O João também tem um episódio lá. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito da história desses dois colecionadores maravilhosos, deem uma passadinha lá. Eu vou deixar o link para os vídeos aqui embaixo. Dan, eu queria perguntar uma coisa para você antes do assunto principal, que é que eu fiquei apaixonado por algo que você fez, que foram alguns quadros Ok. da Barbie. Eu vou colocar um vídeo, uma foto aqui para vocês verem como é que é. Mas eu queria contar de onde veio essa inspiração, por que esses quadros e como você conseguiu fazer ficar tão maravilhoso. Você viu, João, não? Vi sim. Também achei incrível. Ficou muito lindo, amigo. Parabéns. Ah, obrigado. Fico feliz se vocês gostaram. Toda vez que eu posto, né, lá nos stories, eu recebo uma enxurrada de comentários. Eu acho que bastante parte dos colecionadores gostaram dessa ideia. Essa ideia não veio de mim, né? Óbvio que não. Eu fui no museu da Barbie em Nova York, que teve uma exposição, né? Chamava The Icon. Exposição sobre a história da Barbie. E assim que você chega, eu acho que são, se eu não me engano, são 3 andares só de coisas da Barbie, contando a linha do tempo, tudo bem bonitinho, bem organizado. Não, maravilhoso, maravilhoso. Tem alguns colecionadores que foram e fizeram vídeos no YouTube, mas assim que você abre a porta do elevador, você dá de frente para uma parede enorme com os 22 assembles da Barbie. Todos enquadrados, bonitinho, com a data, o designer e o período que ele foi feito, né? De 59 a 64, 63, né? Que tem alguns assembles que mudam um pouquinho a data. E daí, na hora, eu tirei essa foto e falei. Continuei, né, olhando e falei, não, é isso que eu vou fazer. E ali mesmo, assim que a gente saiu da exposição, eu já entrei no eBay e já fui pesquisar e já comprei 2 no mesmo dia, que tava na promoção, assim que eu pus. E eu já fui fazendo. Eu demorei bastante tempo, né? Se você for ver, eu visitei isso em 2024. Então eu fui comprando, Foi até como são rápido, peças. amigo. Questão de Como tempo, são já peças foi. antigas, são poucos que eu consegui encontrar ele inteiro no pack, sabe? Todo certinho, com o sapatinho, o vestidinho, os acessórios. A maioria eu comprei à parte. Comprei primeiro o vestido, depois eu comprei o sapato, depois eu comprei os acessórios. Então eu fui juntando pra depois expor. Até Mas eu porque achei que ficou você colocou incrível. os 22, não? Você conseguiu os Eu 22? tenho 9. Eu já 9? tenho 9. Eu vou falar pra você, tem alguns que são muito caros, que se você não pegar reprodução, vai pagar muito dinheiro. O Easter Parade, se eu não me engano, um completinho com tudo é $500. Eu tenho um, só que o meu é a reprodução de 93, né? De 1993. 65 anos. É, Acho que é de eu peguei 94. 94. Eu acho que é isso. 94, não lembro. Ele e o Roman Holiday são as minhas únicas reproduções. O resto são todos originais. Arrasou. Mas o mais caro é o Gay Parisienne. É uma Aí esse fortuna e você encontra tipo 2, 3 pra vender só. Nossa. E
os três são o trio principal, né, do primeiro, porque os três visuais, tanto o Easter Parade, quanto o Roman Holiday, quanto o Gay Parisienne, eles foram produzidos só em 1959, estava só no primeiro ano, Nossa, assim. ok. Então eles são a trilogia máxima, né, Uhum. do primeiro guarda-roupas da Barbie. Mas que lindo. Mas é incrível, gente. Assim, se vocês gostam de moda e pensam nisso, façam, porque dá uma outra cara, assim, pro seu ambiente, sabe? E as referências, né, Dan, que ele tem, né? Ele Givenchy, tem Balenciaga, tem Dior, tem. Yes. Sim, sim, sim. E o contexto da história, né? Tipo, eu agora, nesse momento, eu tô olhando pro Friday Night Date, que é o Uhum. vestidinho azul com as implementações, né, da casinha, da florzinha. E, meu, você olha, tipo, é uma peça de 1960. É muito antigo. E tá aqui perfeitinho num quadro, sabe? Então eu fico pensando assim, como ela é original, deve ter passado pela mão de outras pessoas, sabe? Até chegar na minha casa. Então, e isso Tem pra uma mim tem um história peso aí. bem maior. É. E eu não sei se vocês sabem disso, mas teve uma coleção da Mattel com alguns desses visuais em quadros, né? Oh, não sabia. Você não sabia? Tem. A gente tem em quadro. E o primeiro outfit tem. Eu esqueci um que tem um telefoninho. Tem alguns deles que já vem em Aham. quadro. O do telefoninho é a Suburban Shopper. Eu tenho também. Exatamente. Esse mesmo. Então, tem alguns. Então, se você Interessante. quiser adicionar algum deles, tem. Alguns deles tem aí, e é bem interessante, é bem bonito. Legal, legal. Pois é, meninos. E o tema de hoje é um tema que eu particularmente estava super ansioso para conversar, que é sobre a vergonha de colecionar, né? Nós, como colecionadores, as mulheres eu tenho certeza também que passam por isso, por serem adultas, mas nós, os homens, passamos desde a infância, né? Aquele doll shame que o pessoal fala. As pessoas, elas apontam, elas julgam, elas tentam nos limitar. E algumas vezes elas conseguem. Quando vocês eram crianças, como era a relação de vocês com relação a isso? Alguém na casa de vocês ou no arredor, ali no meio em que vocês conviviam, apontava para vocês o dedo? Como é que era? Comigo, sim. Eu falei, eu dei uma breve iniciada lá no meu vitrine, né? Pra mim foi muito difícil iniciar a exposição da minha coleção. De início, eu colecionava exclusivamente pra mim. Eu não mostrava pra ninguém. Tipo, eu recebia visitas em casa e todas ficavam guardadas. Eu não mostrava pelo medo do julgamento mesmo, que era um julgamento internizado lá da minha infância. Lá do Danilo pequeno, que eu não conseguia botar isso pra fora pelo julgamento mesmo. Tipo, ai, nossa, um adulto colecionando boneca. Tipo, tem outras prioridades da vida adulta, sabe? Mas era uma coisa na minha cabeça. Não que alguém. Eu acho que ninguém teve coragem de bater de frente e me falar isso agora na vida adulta. Não, ninguém teve. Mas eu tinha isso internamente em mim. E você, João? Vitor? João. João, Vitor, tá tudo certo. Para mim também acho que a gente passa pelo mesmo processo, né? Eu acho que isso na infância, né, na época que a gente veio, pelo menos eu, né, início dos anos 90 e morando em uma região do país que é ainda muito conservadora em relação a costumes, né, e as tradições, ainda hoje é muito assim. Na infância, então, isso era muito mais pesado. Então, não havia essa possibilidade, não tinha essa disponibilidade para a gente poder brincar com as bonecas ou ter acesso a elas. Pelo menos para mim, não. Nem na escola, nem em casa, a não ser que fosse uma coisa muito velada, uma coisa muito escondida. E aí isso nem sempre era possível. Então ficava muito aquele desejo, aquela vontade, né, de pegar, de participar, de fazer, mas nos contextos que eu estava isso não era possível, né? Então a infância ela é permeada por isso, por essa vontade de ter essas bonecas e ao mesmo tempo não poder. E quando era pego, eventualmente, era o que o Vini disse, era sempre o doll shame, né? Não deve brincar com isso, não deve estar fazendo isso. Então, é uma fase complicada, né? Que a maioria de nós colecionadores passa. E isso, é claro, permeia na nossa coleção hoje em dia. Uhum.
Eu lembro que eu até comentei isso com o Arthur e com o João, a respeito de até material escolar. Às vezes eu olhava para as minhas colegas lá de turma, e eu via elas com um caderno da Barbie, e eu olhava e falava assim: "Ai, eu queria ter aquela boneca". Ou então ia no supermercado, e aí eu queria olhar a seção de meninas, eu queria ver as Barbies que estavam lá expostas, mas eu não podia. Então eu olhava assim, ó, de canto de olho, e aí passava nas prateleiras do supermercado, cada vez que passava pelo corredor das Barbies, eu olhava assim um pouquinho, tentando capturar. E é engraçado que ninguém fala pra gente, né, que é errado diretamente, mas a gente Uhum. sabe que vai ser julgado, né? Como que a gente tem, né, essa vergonha? Vocês passavam por isso, ter que olhar de ladinho, ou vocês iam lá na cara dura e olhava mesmo na prateleira? Como é que era? Eu também contei isso. Eu ia numa loja em específico e eu olhava mesmo, mas como era uma parede de brinquedos, eu poderia sentar ali sem ser julgado, porque tinha carrinho, tinha boneca, tinha Barbie, mas Eu lembro, você a gente falando da colocou a época foto da disso. loja, né, no vídeo. É, da loja, assim, não, foi incrível. Eu achei incrível o meu vitrine em específico. Não, os outros também são ótimos. Você falando da época de escola, eu lembro, eu acho que eu já comentei com o Arthur sobre isso, de eu ver as minhas colegas com. Vocês lembram das Fashion Fevers que vinham no tubo? Sim. Sim. As meninas usavam o tubo de estojo. E eu Hum, ficava assim, meu Deus, eu queria um estojo desse, eu queria um estojo desse. Porque era na época que o logo da Barbie tinha uma flor no i, né? Então o estojo vinha com Sim. algumas flores, escrito Barbie. Não, era lindo, era lindo. E eu ficava assim, só olhando, né? Porque eu sabia que eu não ia poder ter um estojo, porque eu não ia ter uma boneca, né? Mas é uma fase difícil, assim, da infância, para você conseguir assimilar algumas coisas, né? Porque você não tem essa noção de compartilhar esse sentimento com o adulto. Eu, pelo menos, não me senti encorajado em compartilhar. Tipo, mãe, pai, irmãos, eu queria tanto um estojo igual das minhas amigas. Eu não tinha essa coragem de Coragem. pedir, sabe? É. E você, João, como você tinha isso ou você era carudo? não, amigo. Eu Ah, imagino, eu imagino você na super elegância chegando na nos brinquedos, admirando. exatamente. Eu não enfrentava, porque é meio que já existe um consenso que aquilo ali não é para você, né? Parece que isso já vem no nosso subconsciente de criança, porque em algum momento ficou sinalizado que aquilo não é para você. E isso tudo, né? A papelaria, os brinquedos, os perfumes, os produtos de Uhum. beleza, tudo isso eu tinha vontade de ter, sabe? Porque quando você pega, vamos supor, um caderno, né, que é para as meninas, você pega um caderno que é colorido, que às vezes tem cheiro, que tem desenhos, que tem adesivos, e aí vem um caderno para os meninos, de um surfista, né, com folha branca. Então, Uhum. visualmente, para a criança é muito mais atrativo, pelo menos para nós, né, as coisas do universo feminino, mas eu já sabia Uhum. que isso não era possível. Então, o que que eu fazia? Quando ia à loja de brinquedo, fazia como o Dan. Eu passava pelos corredores, assim, como quem não quer nada, e me demorava um pouquinho mais no corredor da Barbie, mas se vinha alguém, ou se eu percebia alguma movimentação, eu já saía dali de imediato, Maldade, né? Para evitar o problema. E na escola maldade. tinha as amigas, né, que a gente faz ao longo da vida, e aí algumas amigas viam que eu tinha esse desejo, aí me dava uma folha de fichário, me dava um negócio, e eu ia colecionando assim meio escondido. Ai, que fofo. Então, ia criando formas de ter as coisas, de ter contato, pelo menos visual, mas sempre nesse modelo de escondido, proibido, não era uma coisa aberta, não. E não poderia ser, se eu tivesse insistido, na época não teria dado certo, porque realmente a Não tinha família esse não, espaço. não, 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 não tinha esse espaço. E João, isso Não serviu era o momento, né, amigo? Não era o momento Não, também, né? não. é. Os filmes, João, você também tinha essa questão com os filmes da Barbie? Amigo, os filmes da Barbie eu gostava, só que nesse aspecto eu tinha outras heroínas que eu gostava muito também. E aí era um pouco mais fácil de assistir.
porque já estavam ali meio que misturados na grade dos desenhos do dia a dia, né? Então, por exemplo, Ursinhos Carinhosos, né? Cavalo de Fogo, eram desenhos que já estavam ali no meio Cavaleiro da grade. Zodíaco. Agora, a Barbie, especificamente, como eu já tinha tido problema, no sentido de ser pego brincando com a boneca, minha mãe meio que ficava de olho. Então, quando estava passando alguma coisa da Barbie na TV, ela já ficava meio assim de orelha em pé. Então, Meu era mais Deus. difícil de assistir, mas eu assistia eventualmente. Ai, você assistia, Dan, os filmes da Barbie, Escondida, essas coisas? Não. Era que nem o João mesmo. Eu também já tive. Minha mãe já teve ocorrências comigo com Barbie, né? Então, sempre que passava um comercial, né? Na nossa época tinha muito comercial de brinquedo, né? Alguma coisa, eu já percebia aquele olhar pra mim, sabe? Tipo, ei, o que você tá olhando? Tipo, não é pra você. Então, sobre os desenhos da Barbie, eu só fui assistir mesmo na vida mais adulta adolescente. Eu Entendi. não assisti quando criança. Como se isso fosse proibir alguma coisa, né? Porque assim, quem não assistia Power Rangers achando o máximo a saia da Ranger Rosa? É todo mundo. É. E a coleção de vocês? A coleção de vocês já viveu no armário ou ela sempre foi pra fora? O Dan até já começou a falar a respeito de que a coleção dele ele escondia, guardava ali. Isso era pra sua família, pra todo mundo, pro seu esposo? Como é que é, Dan? Ela vivia no armário? Amigo, era pra todo mundo. Na verdade, a única pessoa mesmo que via, que sabia que eu tinha as Barbies era o meu marido, porque a gente morava junto já, né? Quando eu comecei a comprar, mas eu não deixava nenhuma exposta. Nenhuma. Nem quando tava só eu e ele em casa. Todas ficavam dentro do armário, na caixa, guardadinhas. E chegou um tempo que eu tinha muitas guardadas, né? E só que eu realmente tinha isso que eu falei no início do vídeo, né? Eu tinha um receio do que o outro ia falar sobre mim. Sobre um adulto colecionando, né? E é uma coisa bizarra, né? Desde que você me convidou, eu fiquei pensando nisso, porque a vida toda a gente normaliza, tipo, homens adultos colecionar, tipo, relógio, vinho, carrinho de corrida, tazo, coisas, mas a gente não aceita um homem adulto colecionar bonecas. E, tipo, é uma coisa muito imposta pela sociedade. Então, e isso demorou pra mim. Eu fui E começar. é um Eu comecei. contrassenso, né? Porque são É um mulheres contrassenso. bonitas. São belíssimas. E assim, tipo, é difícil de você Você pode olhar conseguir. homens correndo atrás de uma bola, mas você não pode olhar Uhum. belas mulheres. Belas mulheres, você não pode, você como homem não pode admirar um belo vestido, um sapato bonito, um bom penteado, e isso tá enraizado na gente, pelo menos em mim, por muito tempo esteve, né? Eu comecei a comprar Barbies em 2022 e eu só fui ter coragem de tirar a primeira da caixa e expor em 2024. Eu demorei 2 anos comprando boneca e escondendo de todo mundo, ninguém nem sabia que eu tinha. É. Então, Ah, é difícil você se libertar disso. é difícil. É doloroso, né, até, porque É doloroso. quando você faz, você ainda não sabe, né, o que as pessoas vão pensar. Uhum. E a sua, João, ela já viveu ali no escondido, no armário, ou a sua adulto você já falou assim, dofa-se o mundo, vou colecionar? Não, amigo, não foi assim, não. Sempre foi difícil também, essa questão de. Eu digo que até hoje, ainda para certas pessoas, certos ambientes, é como você sair do armário mais uma vez. É aquela mesma sensação de falar, esperar a reação da outra pessoa e conviver com aquele desconforto momentâneo ali que se gera, sabe? Então, a minha coleção, primeiro, eu tive bonecas que eu não denominava como coleção, né? Eram bonecas que eu comprava para poder personalizar, para poder mexer, para poder me divertir sem compromisso. Sempre bonecas muito simples, né? Porque também tem essa questão do fato de você ter coisas da vida adulta para fazer e você estar investindo em brinquedos, né?
Então vinha aquele sentimento de cobrança, de estar fazendo algo errado, de estar jogando dinheiro fora. E essas bonecas, elas vinham e elas iam ficando escondidas, né? Então ficava numa gaveta, ficava num armário, alguma coisa nesse sentido. Depois, o próximo passo foi ter as primeiras bonecas colecionáveis, né? Que aí eu já me senti um pouco mais seguro para gastar aquele dinheiro ali, vendo como um investimento mesmo para mim. E quando você começa a pesquisar e a ver esse mundo de colecionador adulto, aí você realmente vai passando para os outros níveis da coleção, que aí você quer ter bonecas mais elaboradas, aí você precisa pagar um pouco a mais por isso. E aí você tem aquela boneca em casa e aí eu não achava justo ela ficar escondida, né? Não escondida só das pessoas, mas de mim mesmo também, né? Eu queria passar e queria ver aquela boneca ali toda hora. Então eu fui caminhando esses passos lentamente para poder ter hoje uma coleção exposta e que eu não escondo de ninguém, né? Mas sempre tem essa tensão, né, que antecede quando a gente vai falar que é um colecionador adulto de Barbie, né? Uhum. Não é ainda um movimento 100% tranquilo, não. Pelo menos para mim, não. Ainda fica aquela Sim, apreensão. mas para quem falar, né? Mas o Dan, por exemplo, ele falou que já estava com o esposo dele atual, então meio que o esposo já estava entendendo o que está acontecendo. Pra ti, João, você já estava no relacionamento que você tem atualmente, ou você teve que contar para esse relacionamento? Já estava sim com o Daniel, a gente já estava juntos. Só que eu nunca tinha manifestado no início da nossa relação nada nesse sentido. As bonecas elas vieram depois, né? Então para ele também foi um pouco difícil de entender essa nova parte da minha personalidade, né? Vamos dizer assim, porque foi ficando muito sério. A minha coleção foi ficando muito séria. E para que essa coleção ficasse séria, muitas coisas elas também vão mudando, né? Então, às Uhum. vezes, um espaço que era ocupado por outras coisas, eu vou precisar dele, então vai ter que ter mudanças na casa. Um dinheiro que às vezes a gente gastava juntos, agora é uma coisa que eu vou gastar comprando as bonecas, né? Então, houve uma mudança também na dinâmica de relacionamento, né? Ele, na maioria das vezes, acolhe, né? As bonecas e me ajuda quando eu estou passando do ponto. Porque tem épocas da coleção que a gente passa do ponto também, gasta demais e se endivida e não para de chegar a boneca na portaria. E É aí ele isso. me fala e aí a gente vai tentando achar um meio termo, né? Mas hoje eu vejo assim, depois de passar por esse processo, ele é um grande entusiasta da coleção, porque quando a gente recebe pessoas aqui, ele traz as pessoas para ver as Ele tem bonecas, orgulho. ele tem orgulho, ele mostra, né? Ele dá dicas, assim, alguns palpites acerca da coleção. Esses dias nós saímos para almoçar, ele pegou essa camiseta e foi almoçar com essa camiseta, que é uma coisa que eu jamais imaginaria que ia acontecer. Então, a gente vai construindo, né? Vai deixando cada vez mais confortável essa coleção. Foi para assim, para mim e para ele também, que vive comigo, né? Ah, mas que lindo. Eu vou falar para vocês, eu quando eu comecei a colecionar em 2008, 2009, então tem muito tempo. E eu tô num relacionamento com o Júnior há quase 10 anos. Então, quando eu conheci ele, eu já estava colecionando. E é interessante como, mesmo sendo gay, às vezes a gente é um pouco homofóbico, né? Porque o meu medo era assim: nossa, ele vai pensar que eu sou bichinha. E se fosse, qual o problema de ser, né? Ele vai pensar que eu sou bichinha. Olha só, boneca, ele brinca de boneca. É algo que é, é muito internalizado, né? E aí Sim. eu não é tentando só isso errado, porque não tem problema nenhum em você ser bichinha, mas é interessante o medo que a gente tem do que as pessoas vão pensar, né? Porque eu lembro que quando eu contei pra minha mãe que eu era gay, o medo dela é, ele vai começar a se vestir de mulher? Era essa a preocupação dela. E se fosse, qual o problema, né? Então Uhum. é incrível isso. Mas quando eu contei o Júnior, ele levou muito bem. Eu mostrei pra ele acha interessante, ele tem essas atitudes como esposo do João de chegou alguém, deixa eu mostrar, ele tem foto no celular que ele mostra para os outros e tal. Mas
Eu sempre deixo claro, a coleção não entra na partilha de bens, a coleção é minha. E aí. Desculpa, amigo, desculpa, Não, pode continuar. pode ir, eu ia passar a palavra para ti mesmo. E é engraçado, né? Porque assim, eu também tinha essa visão de tipo, ai, será que eu falo para as pessoas que eu coleciono boneca, que eu tenho boneca? Porque eu ficava assim, ai, será que vão rir de mim? Será que vão falar, nossa, mas ele tem boneca antes de ter tal bem na vida, sabe? E foi totalmente ao contrário, gente. Eu posso falar que eu encontrei uma comunidade super acolhedora, gigantesca, cheia de colecionador, adulto também. E foi libertador pra mim quando eu realmente dei o start, assim, não, eu coleciono, eu vou exibir, eu vou criar um perfil de Barbies. E foi incrível, assim. Eu tive uma experiência ótima. Ah, mas que lindo, que lindo. E a Olha só. mãe e o pai de vocês, como é que foi para eles isso? Eu pergunto porque minha mãe falou assim: tá, mas isso aqui é muito caro. Você não acha que tá bom já? Então você já tem essas, chega, né? Vamos economizar para comprar outra coisa. Como é que foi os pais de vocês? Aqui em casa, a minha família, minha mãe não, minha mãe sabe da minha coleção, mas ela não gosta muito de ver, não gosta de saber muito quantas bonecas eu tenho, por conta desse apego financeiro às coisas, sabe? Ela, tipo, nossa, mas você já tem muito, né? Por que tantas? Depois o que que você vai fazer? E se acontecer alguma coisa com você? Você tem que guardar dinheiro para o futuro, para de comprar plástico. Então, para eu não receber esse tipo de comentário e isso me afastar mais da minha mãe, eu prefiro não falar sobre a coleção, não falar sobre Barbies com ela. Então, eu evito isso com a minha mãe, eu evito um pouco com a minha irmã também, porque em alguns momentos, como eu tô em outro país, eu tô bem distante deles, em alguns momentos, quando eu fico empolgado, né, que nem a Moma, eu fiquei Maravilha. super empolgado, mandei no grupo da família, assim que ela chegou, fiz vídeos, e eu recebi alguns julgamentos, porque eles foram pesquisar valor, e isso fica chato, porque em nenhum momento eu pelo menos não dou essa abertura para as pessoas Nós me somos questionarem adultos, né? de valor enquanto eu gasto referente à minha coleção ou às minhas coisas. E daí veio mensagem, mas você gastou X com isso, sendo que você poderia fazer tal coisa. Então eu evito mesmo, com uma parte da minha família, de falar sobre a minha coleção. Eu tento buscar caminhos com pessoas que já conhecem, que já entendem. Eu compartilho muito com meu marido também. Eu acho que nós três temos um privilégio gigantesco de ter maridos incríveis. Meu marido é incrível também. Ele que, na verdade, toda vez que vem algum colega, a gente recebe muitos amigos aqui em casa do trabalho, principalmente do trabalho do meu marido, né? E os amigos dele já chegam sabendo da minha coleção, já chegam sabendo das novas bonecas. Porque o meu marido já compartilhou no trabalho. Ele mostra os reels, mostra foto também. Então eles já chegam sabendo algumas coisas, tipo a da Kylie. Teve amigas dele que me mandou mensagem no meu Instagram pessoal. Ai, me manda uma foto, eu quero ver ela na sua mão pessoalmente. Então é muito legal isso, você saber que ali tem um lugar de carinho, de acolhimento também, né? Com um familiar, principalmente. É, isso é maravilhoso. Infelizmente, nem todos. E você sabe, né, que eu fico pensando, Vinícius, você queria ter muito dinheiro? Óbvio, todos queremos, mas o que você faria com esse dinheiro? Compraria Barbie. E para você, João, como é que foi isso? Sua mãe e seu pai, eles entenderam ou eles aceitaram apenas? Amigo, lá em casa, assim, meus pais, eles têm uma dinâmica de vida. Minha mãe é que organiza as coisas. Financeiramente, as coisas nossas, né? Eu tenho mais dois irmãos. Então, sempre minha mãe toma frente. Meu pai é aquele cara que trabalha, recebe o salário e entrega para ela administrar. Então, a minha mãe é que toma frente das coisas lá em casa. E essa parte financeira é uma parte que ela é muito boa, no sentido de
conseguir fazer tudo que precisa, economizar dinheiro, ter uma reserva, pagar as contas, ver alguma coisa no futuro. Então, minha mãe, com a parte financeira, ela é muito boa e, ao mesmo tempo, ela é muito ligada também. Então, quando as bonecas vieram, os primeiros questionamentos dela eram nesse sentido. O gasto, o quanto está gastando, o preço disso, quando que vai parar, como que vai fazer. Mas isso foi só num primeiro momento, né? Quando as bonecas começaram a aparecer. Hoje em dia ela não se preocupa mais, porque acho que ela percebeu que não faz sentido, né? Ela manter uma preocupação que ela não pode mais controlar, né? Então, hoje a relação deles, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos com a coleção é ótima. Então, todas as vezes que vêm aqui, eles veem a coleção, eles elogiam, eles perguntam, querem saber da história das bonecas. Ah, por que que essa é assim? Por que que essa está usando isso? Minha mãe tira fotos, manda para minhas tias. Então, hoje eu considero que é uma relação bem saudável, sabe, com a Uhum. coleção. Eles não me constrangem mais nesse aspecto da questão financeira, até mesmo porque eu sou uma pessoa que dou meus corres, né? Trabalho, sou eu que pago, mantenho a minha vida assim integralmente. Então, não teria por que ter essa interferência familiar na questão financeira, né? Mas você teve que Então, cortar esse cordão, né? Porque é uma coisa que nem todo mundo consegue, né? Falar Uhum. assim, ó, a minha vida ir pra cá é minha. E isso depende de uma série de fatores, principalmente pra nós que não temos filhos, né? Porque é muita gente catada a isso, né, João? com certeza. Mas isso eu vejo que não é um movimento só em relação às bonecas, né? Como minha mãe tem esse perfil de ela fazer a gestão da família, ela quer manter isso mesmo quando a gente já é adulto. Então, eventualmente, você tem que dar uma podada, porque senão ela Será que é a passa mesma um mãe, pouco. João, que a gente tem? Talvez, somos irmãos, amigos. Não é? Mas Controladoras assim, total, né? controladoras. E aí eu tenho que fazer essas pontuações para quê? Eu não quero que ela venha aqui em casa e isso se torne uma situação desagradável ou de cobrança ou de constrangimento, né? Então, graças a Deus, ela tem essa percepção hoje em dia dos limites que eu fui colocando e ela respeita, né? Então, a coleção, quando ela vem aqui e ela aprecia, é super prazerosa. Ela vem, aprecia, elogia, é, às vezes solta um comentário, meu Deus, mas que tanto, parece que aumentou, mas fora isso, nada. A Gente, minha não mãe tem como não apreciar, sua coleção tá linda, é amigo. linda. Olha isso atrás de Obrigado, você, tá amigo. Principalmente lindo. aquela de dourado Obrigado. ali atrás. Aham. Né? Ah, é verdade, é verdade. Isso você ganhou de presente. Tá linda. Isso mesmo. Eu falo pra vocês assim, a minha mãe ela ainda me dá umas alfinetadas, assim, dá assim, olha, mas você sabe que você podia comprar um carro melhor, ou ó, você não queria me olhar numa casa maior e tal. Mas assim, é aceitável perto do que poderia ser. Mas, apesar de ter uma relação boa com a coleção, eu percebo que existe ainda uma vergonha externa. O Júnior, meu esposo, ele vai falar, ele vai conversar, ele vai falar: "Ó, Vinícius tem uma coleção, é linda, é uma coleção assim, assado", enfim. Minha mãe e meu pai, eu sei que eu tenho o canal, mas eu nunca vou ver eles falando pra alguém de fora: "Olha, assiste o canal do Vinícius que ele tem um canal no YouTube". Eles vão falar: "Ó, ele é médico, ele trabalha com tal coisa", mas da coleção, do canal, eles nunca vão falar. Então, a vergonha não parte de mim mais, parte deles. Vocês percebem isso ao redor de vocês, não? O que que você faz? O que que você acha, Dan? Eu não percebo, amigo. Eu acho que é porque eu tô em outro país, né? Eu não tenho tanto contato pessoal com a minha família e não tenho tanto acesso ao que eles comentam sobre mim, né? Eu não passei o meu perfil pessoal de Barbie pra minha família. Eu raramente posto alguma coisa de Barbie no meu perfil pessoal. Quando eu posto é no meu close friends. Então eu não fico muito ligado a isso, sabe? Eu acho que me importa bastante o que o meu marido vai comentar, e se pra ele que divide as contas comigo, divide a casa, tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem também. E
Eu não me... Hoje o Danilo já não se importa mais com o que talvez as pessoas vão comentar, sabe? Eu consegui me Então hoje não cortar tem esse Doll Shame. cordãozinho. Hoje não tem doll shame. Ok, ok. E para ti, João, você percebe se a sua família, eles aceitam, mas para quem tá de fora eles meio que escondem? Como é que é isso? Amigo, não, eu não percebo isso mais. Assim, eu sei que tem uma limitação da empolgação deles em relação às bonecas. Que o movimento deles é virem aqui, apreciar e tal, mas não é uma coisa que extrapola isso, né, como é o nosso caso. Então, eventualmente, assim, eu vejo, igual eu falei, ela manda para minhas tias, minha mãe, e às vezes comenta. Já vi ela, assim, pessoalmente contando para amigas dela que a coleção existe. E eu acho que, assim, o limite que a gente vai chegar, né? Eu não sei se eu produzisse alguma coisa, talvez se eu fizesse, mandasse, pedisse para ela compartilhar, ela faria. Meu pai é muito desligado disso, né? Meus irmãos também eu sei que fariam como fazem, né? Então, às vezes eu posto alguma foto, alguma coisa eles compartilham. Então, no meu âmbito familiar, isso se estende até minha sogra, minhas cunhadas. Eu sou muito privilegiado nesse sentido, sabe? Elas assim, genuinamente apreciam e me motivam e me prestigiam todas as vezes que eu me exponho, né? Que eu mostro alguma coisa ou que eu falo alguma coisa. Isso no âmbito familiar, né? Outras situações de vida, trabalho, não sei se a gente vai conversar sobre isso mais para frente, A gente pode conversar mas agora. Você pode falar o que você. então vamos começar. O trabalho, para mim, é o cenário mais difícil assim, de introduzir a coleção, porque eu sou uma pessoa mais reservada, né, nas redes sociais. Assim, eu tenho um Instagram de bonecas que eu fiz, mas eu tenho meu Instagram pessoal também. Então, primeiro eu tenho que aceitar essa pessoa lá, que não é uma coisa muito. Eu não aceito todas as pessoas, eu aceito algumas, se eu tiver alguma conexão, alguma coisa assim, pessoal do trabalho. E aí depois, eventualmente, essa pessoa vai ver as coisas que eu posto, né? As bonecas, os conteúdos, porque eu também posto isso no pessoal. Aí é um pouco mais difícil para mim sempre, porque eu não sei como que as pessoas vão reagir, como que elas vão se comportar em relação à coleção. Porque a gente já citou vários fatores aqui que podem ser um problema, né? As pessoas, elas tendem a achar que é um dinheiro mal gasto, as pessoas tendem a achar que, de repente, a coleção é uma questão de infância mal resolvida, as pessoas tendem a achar que é porque o homossexual tem essa devoção pela figura da mulher, pela moda, pela maquiagem, que é verdade, mas não só isso. Então, as pessoas têm várias problematizações que elas levantam em cima do colecionador, né? Do colecionador homem, gay, que Eles nem sabem coleciona. o que são essas bonecas, né? Eles acham que é aquela boneca que a criança brinca, né? Uhum. Exatamente. E aí que é onde as coisas mudam. Você foi num ponto crucial. Porque quando, eventualmente, as pessoas veem uma foto ou a coleção, não tem como, na minha opinião, você não ficar minimamente deslumbrado com a beleza, com a qualidade, porque é muito diferente do que as pessoas estão habituadas a ver, né? Então, hoje também, no âmbito de trabalho, eu tenho muitos amigos, muitas amigas, muitos amigos incríveis, porque eu trabalho muito com psiquiatras, né? E via de regra, são pessoas que têm um pouco mais de desconstrução e de apreço por artes e moda, cultura, essas coisas. Então, hoje, como o Dan falou, as pessoas pedem fotos, as pessoas querem ver, as pessoas querem vir aqui em casa, né? Então, ficou um pouco mais fácil. Mas isso em alguns ambientes de trabalho. Outros eu já não abordo muita coleção, porque eu sei que não vai ser uma pauta recebida da forma como eu gostaria. Aí eu prefiro simplesmente não compartilhar, como não compartilho nada da vida. Uhum. Não é vergonha, Uhum. né? É Ah, autopreservação, né? de forma nenhuma, Até né? porque quem foi uma criança gay nos anos 90 sabe a importância de se autopreservar. É.
No trabalho, pessoal, eu acho que nós somos muito privilegiados, porque nos ambientes de trabalho que a gente frequenta, que a gente tem, são ambientes que são muito mais abertos a muita coisa, né? Mas eu consigo imaginar ambientes de trabalho aí que sejam muito mais difíceis para você externalizar isso, né? Eu sou ginecologista, mastologista, então é mais fácil. É, é, eu penso, por exemplo, o Arthur. O Arthur trabalha com finanças, com o lado o financeiro, ele trabalha, ele conta pra mim que trabalha com 3 homens héteros, muito héteros, então ele, aquele perfil dele carudo, permite dele, ele se expõe, mas não é todo mundo que iria conseguir colocar isso pra fora num ambiente como o dele, né? Sim. Como é que é pra ti no trabalho, Dan? Amigo, eu tenho uma empresa aqui, né? Então, para mim é bem mais tranquilo, assim. Eu não. São pouquíssimas clientes que sabem da minha coleção, só as clientes que eu tenho um pouco mais de intimidade, que eu mostro foto, falo alguma coisa, mas eu também prefiro manter separado isso, o Danilo empreendedor e o Danilo pessoal. Então, eu não falo muito, eu não mostro muito. Na verdade, eu comecei a expor a minha coleção por conta de uma colega, de uma funcionária, na verdade, que eu contratei, e ela falou: Nossa, mas as suas bonecas são tão lindas. Daí, e eu fui contando, né? Tipo, Dior, Oscar de la Renta, Bob Mac, dela, nossa, mas você precisa expor, as pessoas precisam ver e tal. E ela que me deu esse gás de também expor as bonecas. Mas no trabalho em si, eu não. Eu prefiro deixar o Danilo business e o Danilo pessoa física, sabe? Separado aqui. Eu penso ainda em expor. Atualmente eu tô só no serviço público. Eu amo o serviço público, então todo o meu horário atualmente mas se algum dia eu voltar para o consultório e tal, eu penso em colocar algumas no consultório. Não sei quais, sabe? Porque eu sou ciumento com elas. Falando nisso, amigo, eu comprei a Barbie com o cachorro dela, lá dos anos 90. Aquele cachorro grande, peludo? Aquele peludo, isso, que Sei. na verdade é uma coleção de 3, né? A Teresa, a Barbie e a Christie. Aham. E eu fico Você gosta de pensando esporte? nisso, em colocar ela num acrílico e expor na minha loja, sabe? Eu ainda tô trabalhando isso pra poder expor, porque eu fico pensando que se eu expor, eu não vão me questionar, nossa, mas é uma Barbie com cachorro, e daí eu vou ter que entrar no assunto da minha coleção. Então, eu sempre fico assim, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ela ainda tá aqui na caixa, tá guardada. Eu acho que você deveria expor, sim. Eu acho que ainda mais quem vai lá com o cachorrinho vai adorar saber que tem uma Barbie, que tem um cachorro É. lindo, que Concordo. bem que todos os cachorros são lindos, eu amo todos, mas vai amar ver a Barbie ali desfilando com o cachorrinho. É terrível porque eu, pelo menos, ainda fico pensando nesse julgamento mesmo, do desconhecido, né? Porque eu não tenho uma intimidade com o cliente, eu tenho intimidade com o cachorro da pessoa que vem pro banho e tal. E é o que eu falo, na verdade, o meu cliente é o cachorro. Você, dono, você só paga. Quem escolhe o que eu vou fazer. Quem escolhe o que eu vou fazer é o cachorro, porque se o cachorro é muito agitado, eu faço um outro tipo de tosa e eu vou sentindo o cachorro. Então eu prefiro deixar o Danilo tosador de cachorro ali na loja e o Danilo colecionador, assim, pra mim, pros meus amigos, pra quem entende também dessa cultura do colecionismo, de moda, de boneca, de beleza. Então eu tento. Eu sei que é uma coisa errada, mas eu separo em nichos também isso na minha vida, sabe? Não tem nada de errado nisso. É a forma como a gente encara a vida. E aí eu fiquei pensando agora, né? Você ali expondo as suas bonecas de cachorrinho, porque você trabalha com pets e tal. O João pode expor uma boneca como a Marilyn Monroe, que tinha um passado, um histórico psiquiátrico ali por trás. Uau, verdade. Isso, eu só não sei o que eu iria expor, né? Sendo ginecologista. A Midi grávida. A mídia A grávida, Midi grávida, exatamente. pronto, a Midi grávida. Excelente ideia. Ela e o casamento dela, a Barbie. A Happy Family, né?
Não, porque a gente teve um episódio em que a gente brincou qual o casal mais improvável, e aí eu falei assim: "A Mid grávida com a Chorona". Então, o Horácio do Sim, sim. É. E da comunidade, pessoal, como é que é essa relação com vocês? Porque a comunidade, ao mesmo tempo que ela pode ser muito acolhedora, ela também pode ser muito julgadora, né. Eu falo porque, eu já ouvi alguns falando que se você não tem a Barbie número 1, e isso principalmente na comunidade dos Estados Unidos, que acaba que tem mais acesso, né. Se você não tem a Barbie número 1, você ainda não é colecionador o suficiente. Aqui no Brasil, eu ouço alguns falando assim: "Olha, você que só tem fashionista, você não é colecionador". Como é que é a comunidade ao redor de vocês? Vocês sentem algum preconceito? Tipo, fulano não coleciona direito. E vocês se tornam essas pessoas? Porque às vezes você vê aí, eu não vou colocar nomes nem nada disso, mas você vê alguém desmontando uma boneca que é muito, muito rara, ou muito cara, ou muito. E aí você pensa assim, não tem como você transformar essa boneca em algo melhor do que ela já é. Então, assim, na comunidade, você enxerga alguém sendo assim, ou você às vezes é involuntariamente assim? Como é que é isso, Dan? Eu falo porque eu assumo, às vezes eu sou. Não queria ser. Como é que é pra vocês? Amigo, eu assumo também que, por muitas vezes, eu tenho esses pensamentos quando eu vejo, tipo, um vídeo da pessoa desmontando uma boneca que é muito cara e que eu gostaria muito de ter. Eu falo: "Meu Deus, eu não acredito que você tá fazendo isso", tipo, você tem ideia de quantas pessoas desejariam essa boneca e você vai desmontar ela pra pôr num NTM, pra fazer um reroute, pra trocar o batom da boca dela. E eu, meu Deus, tipo, ela custa mais de $500, $600. Então isso dá uma dorzinha. E sobre esses julgamentos na comunidade, tem muitos, tem muitos. Eu que sempre tô ali no meu perfil, eu vejo e quem tem Instadoll não segue alguns colecionadores em específico, tem colecionadores que não consideram quem tem Instadoll colecionador, tem gente que acha realmente o que o Vini falou: "Ai, se você não tem uma reprodução da primeira Barbie, você não é colecionador. Se você tem menos de 100 bonecas, você não é considerado colecionador". Então eu queria saber da onde que tiram essas regras, porque não é possível. Da onde que tiram essas regras? Tipo, Danilo, eu acho que no colecionismo não tem regra. Você pode ter 4 bonecas e falar: "Eu sou colecionador de boneca", e tá tudo bem, você tá colecionando, você já tem 4, você já tem 2, e assim, tá tudo bem. Tem todo tipo a gente que tá mais inserido na comunidade, né, a gente vê que tem colecionadores de face mold em específico, que a pessoa tem 60 bonecas do mesmo face mold, e é uma Ou do coleção. mesmo personagem. Ou do mesmo personagem, ou eu só coleciono bonecas vestido em roupa rosa, ou só coleciono bonecas vestido em roupa preta. E tá tudo bem, gente. É Tá tudo bem, maravilhoso. desde que a coleção faça bem pra você e que você não externize coisas ruins pra coleção do outro, pra vida do outro, tá. Pra mim tá perfeito, sabe? Tipo, eu tô feliz aqui com a minha coleção, eu tenho menos de 100 bonecas, e eu sei que pra E algumas olha que pessoas eu coleção não. linda. E para algumas pessoas, amigo, principalmente pra comunidade aqui, né, norte-americana, eles não me consideram colecionador. Eu já tentei me inserir em alguns lugares ali e a Absurdo. primeira coisa que eles questionam: "Ai, você tem mais de 100? Você tem menos de 100? Ai, você tem a primeira Barbie?". É exatamente isso que você falou. Então eu já prefiro me afastar. Tipo, eu queria, tipo, criar um vínculo de amizade e a pessoa primeiro tá me questionando sobre quantidade de bonecas, sabe. Então a gente Parece um gold percebe digger, que né, é um Dani? ambiente um pouco tóxico, principalmente para os mais antigos, os colecionadores há mais tempo, que têm 300 bonecas e assim por diante. Mas Danilo, acho que as pessoas têm que abrir a cabeça e ser feliz, sabe? E ser feliz. E ser feliz, eu concordo. E pra ti, João? Eu acho que a gente aqui no Brasil não tem tanto isso, porque a comunidade ela não é tão madura, né, quanto nos Estados Unidos, né. A Estrela trouxe a Barbie pra cá há, sei lá, 30 anos. 30 Então anos. as crianças estão chegando à fase em que elas podem Uhum. comprar, né, crianças dos anos 80.
Então não é tão. Mas como é que é pra ti, João? Como é que você percebe essa comunidade? Como é que você vê, às vezes, o seu próprio eu em relação a isso? Amigos, quando comecei a colecionar, eu tinha uma dificuldade de me reconhecer colecionador. Eu não sabia o que eu precisaria fazer para ser de fato um colecionador. O que que era? Era boas bonecas, era conhecimento, era quantidade, era dedicação. Eu ficava muito perdido em relação a isso. Mas isso era um movimento que eu não me sentia ainda colecionador de Barbie. Parecia que minha coleção não era boa o suficiente, parece que eu ainda não sabia as coisas que eu precisava saber, ou talvez o meu gosto ainda não fosse tão aprimorado. Então, eu perdia muito, muito tempo com isso, com esses pensamentos, sabe? Tentando definir o que que era a minha coleção de bonecas. E com isso também eu fui conhecendo, eu fui estudando, eu fui aprendendo, eu fui procurando e pude expandir, né, cada vez mais o que eu entendo como coleção. Então hoje, assim, de verdade, eu não poderia me importar menos com a opinião de outras pessoas em relação à minha coleção. Se existe algum julgamento por parte das pessoas, de outro colecionador, de outro, assim, eu não me importo zero, porque eu entendo que a coleção é um movimento tão pessoal nosso, tão interno, de você reunir peças, de você Uhum. garimpar, de você organizar, de você limpar, é uma coisa tão pessoal, tão particular, que eu jamais permitiria ninguém nesse planeta de atrapalhar esse processo nosso, meu processo aqui dentro, sabe? Então, a minha coleção hoje, ela tem o foco que eu tenho agora. Pode ser que eu perca esse foco, pode ser que ele mude, pode ser que não, pode ser que cresça, aumente. Não tem compromisso nenhum de se manter uma coisa fixa, né? Então, se existe essa interferência por parte dos outros colegas, e eu sei que existem muitas críticas e muitos julgamentos por conta das preferências pessoais das pessoas, isso não me afeta. Da mesma forma também que o Vini perguntou aí, é claro que tem bonecas que você vê que são de um acesso muito limitado, que são muito caras e já são tão perfeitas, né, na nossa concepção, que você olha assim a pessoa desmanchando, você fala, meu Deus, é muita coragem, né, de fazer isso. Dá um aperto assim no coração. Mas é da pessoa, a boneca, né? Ela comprou, ela pagou, ela faz o que ela quer da boneca Uhum. dela, como eu faço das minhas também. Então é claro que a gente faz esse pré-julgamento assim, dá aquele frio na barriga. Ai, meu Deus. Mas é por conta da nossa forma, Até né? porque tem gente que fica com esse sentimento em relação a gente tirar da caixa, né, João? Tem gente que fica com esse sentimento em relação a tirar da caixa. Então, o que eu acho que a gente, dentro da comunidade, deve fazer é ter nossas percepções, nossos gostos, tudo, mas também isso não pode interferir naquilo que a pessoa cria, né? A gente pode ter nossas opiniões, mas a gente não precisa é, externalizar isso sempre. Então, Tenha o seu grupinho de 3 cobrinhas que vocês podem falar à vontade e não precisa exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito isso. Sempre vai ter essas divergências. Eu acho que é até gostoso alguns pontos do colecionismo, essas alfinetadinhas, essas coisas, né? De você olhar, fazer um comentário, meu Deus, olha isso. Faz parte também, né? Mas toda pessoa que se dispõe a gastar seu tempo, seu dinheiro, a se expor, seja na internet ou na sociedade, eu acho que todas essas pessoas elas merecem respeito, porque a gente sabe que o processo não é fácil, né? A gente sabe as etapas que a gente precisa ultrapassar e isso não é só para a gente, é para todos que se dispõem, né? Então acho que é isso que nos une enquanto comunidade, não necessariamente a coleção em si, mas os movimentos que a gente faz para ser colecionador. Eu penso muito isso. Mas eu acho que as pessoas elas têm o direito de achar o que o outro faz péssimo, o que elas não têm o direito é de externalizar e deixar isso afetar a vida do próximo. Você não pode deixar isso interferir no outro. "Ah, eu escolho você ou não pela sua cor, pelo seu", não, você quer ser preconceituoso, seja para dentro de você, dentro da sua cabeça, tá tudo bem.
Eu não aceito que isso me afete ou afete quem está ao meu redor. Então, com relação a essas pessoas, eu vi muito na época da MoMA, que o Dan trouxe antes, né? E que o João tem a dele ali atrás, linda, e a minha eu tô olhando aqui. Porque a gente olha e fala assim, não, desmonte, mas a gente fala pra gente. Não acho que tem que chegar com outra pessoa e falar o que ela tem que fazer com Uhum. Com a boneca dela. Mas eu acho que a maior dor pra mim com essas bonecas é justamente a questão do tem menos um no mundo, né? Tem bonecas aí que eu vi que são 999 bonecas no mundo, e a pessoa desmonta e eu fico assim, ai meu Deus, agora só tem 998. Tem que ter mais 98. Divido do mesmo Não, eu não pensamento, posso amigo. vender. Mas é o pensamento que vem na minha cabeça, né? E o doll shame de hoje, vocês acham que hoje é mais fácil colecionar? É mais fácil sair do armário com a sua coleção do que já foi lá atrás? Ou vocês acham que preconceito e dor vai ter sempre? Como é que vocês enxergam? Amigo, a resposta você já falou. Eu acho que o preconceito, ele sempre vai existir. Sempre vai ter gente preconceituosa, gente que acorda já pensando, eu preciso fazer 2 comentários maldosos. Eu acho que isso sempre vai existir. Eu acho que, graças ao filme da Barbie, a aceitação de colecionar boneca veio maior. Eu acho que depois do filme, eu acho que ficou aceitável, ficou de uma forma assim, até respeitadora você colecionar boneca. Eu acho que o filme existe o colecionador antes do filme e o depois do filme. Concordo totalmente. Acho que deu uma liberdade, assim, até intelectual, vamos dizer assim, para as outras pessoas de tipo, depois do filme tá tudo bem. E é isso, porque o filme foi um boom, né? Atingiu colecionadores, não colecionadores, adultos, velhos. Atingiu todo mundo, né? E eu acho que o filme ele não foi infantil, não foi pro público infantil, né? Não, E isso não separa foi. muitas coisas. O filme da Barbie é pra criança? Não foi pra criança. Não, tem uma mensagem muito forte, muito adulta. Não é pra criança, assim, não é mesmo. E você, João, o que você acha? Você acha que hoje é mais fácil, é mais difícil, não mudou nada? A gente enxerga que é mais fácil porque a gente evoluiu? Como é que é pra ti essa percepção? Eu concordo com o Dan, eu acho que as pessoas, pessoas boas, pessoas ruins sempre vão existir. Talvez estejam mais mascaradas hoje em dia, ou mais. Ou talvez a gente também não Que a tenha vergonha mais. seja deles, né, Que a amigo? vergonha seja deles, Uhum. com certeza. Talvez também hoje a gente tenha assim, o privilégio de filtrar melhor as pessoas que têm acesso à nossa vida, né, em todos os campos da vida. Então, acaba que a gente tem uma percepção de que é mais fácil, né? Mas eu concordo muito que o filme da Barbie ajudou muito nesse sentido. Eu acho que a própria pandemia em si, que as pessoas se voltaram para dentro da casa e aí começaram a desenvolver seus hobbies, né? Seja ele qual for, trouxe um pouco mais de luz sobre esses assuntos de colecionismo, de artes manuais, de cuidar das coisas dentro de casa. Acho que isso também contribuiu muito. E acho também que a gente sempre vai se abrindo para novas situações, né? Por exemplo, antes para mim era um problema muito grande quando vinha, de repente, algum prestador aqui em casa fazer alguma coisa, algum reparo, eu já ficava assim tenso, né? Como que essa pessoa vai entrar ali no quarto das bonecas, o que que vai falar, e eu já ficava meio assim. E na maioria das vezes as experiências foram boas, né? As pessoas têm mais curiosidade do que algum tipo de preconceito ou de reticências à coleção. Uhum. Então perguntam, querem saber. Já aconteceu várias vezes de pedir para tirar, posso tirar foto para mandar para minha filha, para mandar, pode, aí tira fotos. Então, as experiências negativas em relação à coleção, elas são poucas. Graças a Deus são poucas. Então, eu acredito muito que a gente está num momento melhor do que já tivemos anteriormente, sabe? Acredito muito nisso. Então a gente tá E, amigo,
Aquece o coração da gente, né, quando vem um prestador e fala: "Nossa, posso tirar uma foto, mandar pra minha Aham. filha, pra minha esposa?". Dá um Sim. orgulho da coleção, não dá? Você fala assim: "Ai, Nossa. minha filha, minha filha". Ah, ela vai amar, mentira, é ele que tá amando. Ele que tá amando, é. Você sabe, Dan, que eu tive uma conhecida que o marido dela me mandava mensagens de vez em quando, assim, sempre que eu postava alguma coisa, ele manda, e como é que é essa? Essa aqui é bonita. Eu acho que eu tive uma amiga que teve essa aqui. E aí, ele é heterossexual, não tenho dúvida nenhuma da sexualidade dele, não acho que ele é gay nem nada assim, mas eu percebia que ele queria algo assim, mas ele sabia que ele não podia, sabe? E aí eu peguei e falei pra ele assim: "Você já viu os Hot Toys, que são os action figures, né, aqueles super realistas e tal?". E aí ele: "Não, nunca vi". Aí eu mandei pra ele, e aí ele encontrou um nicho que ele podia colecionar sem que ele fosse julgado. E aí ele começou a colecionar Hot Toys. Então ele queria ver as Barbies, mas ele encontrou o caminho dele ali, pra ele não sofrer doll shame, né. E o heterossexual, ele tem muito isso, né? Tanto é que eu acho que o único heterossexual, assim, declarado que eu vejo colecionando é o Servando lá do. Apesar do pessoal duvidar que ele é heterossexual, né? Do Living Plastic. É. E aí, meninos, antes de a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é uma pergunta até fácil, né? Eu sempre faço uma perguntinha aqui final, mas é uma pergunta até fácil. A gente vai pra parada não, porque daí fica mais fácil. A gente vai sair sozinho por aí com uma caixa de Barbie nas mãos, segurando, vai andar pelo shopping, vai andar pelas ruas, você acabou de, sei lá, comprar, mudar, enfim. Qual Barbie você levaria com orgulho ali na mão que não te traria vergonha nenhuma? Pra quem? Qual boneca é, Dan, pra você? Olha, amigo, eu levaria muitas delas, mas se for pra mostrar para as pessoas que eu realmente tô carregando uma Barbie mesmo, eu levaria a Style by do Bill. Ah, A ela é Style by do linda. Bill, porque eu acho que ela representa muito a Barbie, tanto pela roupa, pela bolsa, pelo cabelo, pelo casaco. Então eu andaria com orgulho por um shopping, por qualquer lugar com ela do meu lado, assim. Eu acho que ela seria impactante para as pessoas entenderem: "Uau, ele é colecionador. Olha que linda, olha que obra de arte que ele tá carregando", né. Seria uma das. Ok, ok. E pra ti, João, qual que é a boneca que você desfilaria pelas ruas com ela na mão? Isso é porque você falou que não ia fazer pergunta difícil, né? Mais difícil, impossível. Tem que escolher uma. Isso. Então, eu vou escolher uma que simboliza tudo que eu gosto na coleção. Eu vou escolher de novo a minha Lobotan Basics Jeans, porque é uma linha muito Uhum. querida do meu coração e é uma boneca que eu acho assim perfeita dentro da simplicidade dela, e é uma boneca que toda vez que as pessoas vêm aqui, as pessoas olham e comentam que linda, porque ela é muito parecida com uma mulher real, né? Assim, ela é muito realista, eu Uhum. acho isso muito legal. Então, vou escolher ela. Ótima Ok. escolha. Eu acho que eu escolheria alguma que trouxesse algum impacto, que falasse assim: "Nossa, mas isso é uma Barbie?". Eu lembro que uma vez eu não sou de vender bonecas, mas eu tinha 2 da Gulpei, a de amarelo, Uhum. e aí eu resolvi que eu ia vender uma, porque eu ia deixar 2, uma fora da caixa, uma na caixa, eu falei: "Não, não preciso dessa ostentação, vou vender uma". E aí quando eu fui colocar no correio pra pessoa que comprou, teve alguém que olhou e falou assim: "O que que tem dentro dessa caixa?". Aí, ó, uma Barbie. Porque a caixa é bonita, né, linda a caixa dela. Aí Uhum. eu: "Uma Barbie". E aí a pessoa falou: "Essa é a Barbie mais linda que eu já vi". E aí eu penso que eu gostaria desse tipo de reação. Então eu acho que eu levaria alguma de arte, ou a Keiichi Naami, Uhum. a Moma, ou Isso. a rosa do, ai, como é que é o nome dele, gente? Ai, que tem Rosa, abelha, amigo. tem Ah, Mark, abelha. Ah, a do Mark Mark uhum. Ryden. Isso, eu levaria a Isso. rosa do Mark Ryder. Então uma dessas 3, ou a Moma, Nossa, ou a Keiichi bafônica. Nanami, ou a do Mark Ryder. Porque eu falo assim: "Ó, isso aqui é Barbie, tá? É Barbie que você quer, tá aqui".
É Amei. isso, meninos. Amém. Dan, deixa eu só te falar uma coisa. Você tava falando dos 22 outfits da Barbie, logo no começo, e eu tô vendo a sua caixa ali da primeira Barbie. Eu não sei se eu falei isso no vídeo, porque o vídeo já tava enorme, que eu fiz um vídeo sobre o primeiro guarda-roupas da Barbie, vai estar aqui em cima, inclusive, pra quem quiser assistir. Maravilhoso, incrível. Eu amo também esse vídeo, não é porque eu fiz não, mas eu amo. É o vídeo que eu queria que alguém tivesse feito. E nessa caixa tem 3 outfits que não foram produzidos. Eu não sei se você sabe disso. Na própria embalagem. Isso. Um tá bem na frente, que é o laranja, que tá bem no cantinho superior. Ok. Aham. E tem 2 que estão nas laterais, que são 2 vestidos azuis. Um com uma faixa branca e outro sem. Ok, o com a faixa branca eu vi. Eu acho que o outro deve estar na outra Do lateral. outro lado. E aí foi Ok. produzido esse visual para uma convenção de colecionadores, que foi a convenção de 2009. Eles produziram esses visuais. Então, tem mais visuais aí, se você quiser adicionar à sua coleção. Aqueles assim, eu nem mostrei ainda no Você recebido. tem, amigo? Me mostre. Vou Nos mostrar. mostre. Eu consegui só um, tá? Que é esse laranja que tá na frente. Que tá aqui. Nossa. Que lindo, amigo. Que primor. Isso. Nossa, então, tá lindo, tá lindo. Lindo E a mesmo. zíper, Muito lindo. viu? Caiu a bolsinha dela, na verdade, a caixa de chapéu dela caiu. Eu vou mostrar depois lá no Recebidos do Mês, mas eu lembrei porque eu vi sua caixa ali atrás. Eu falei, vou contar pro Dan que tem mais coisa aí pra ele colocar na lista. Lindo, lindo, lindo. Vou ficar de olho, vou ficar de olho. É isso, meninos. Olha só, tô saindo desse episódio com vergonha nenhuma, doido pra compartilhar, viu? Obrigado, meninos, pela conversa maravilhosa. Eu que agradeço, amigo. E é incrível, né? Que quando a gente assume o que a gente ama, de verdade, a gente encontra outras pessoas que amam a mesma coisa que a gente. Então, acaba ficando muito mais gostoso colecionar, muito mais libertador ser assim do jeito que a gente é. Se a gente é doido, tem mais doido junto, né, Tem João? mais doido junto. Obrigado, amigos. Foi incrível falar com vocês. Sempre é muito bom, sempre é maravilhoso. Concordo com o Dan, concordo com o que ele acabou de dizer, né? O próximo passo, depois que a gente se encontra colecionador, é criar nossa comunidade, né? E estar perto das pessoas que compartilham e aprender todo dia, né? Que é isso que eu faço com vocês. Muito obrigado. Eu também faço com você. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito, muito obrigado. A gente se encontra aí ao longo do ano, ou no Vitrine, não porque vocês já participaram do Vitrine, né? Ou aqui no Papo de Doll, ou lá no Amigo Secreto dos Colecionadores, ou em algum vídeo que a gente faça ao longo do ano. Obrigado, viu, meninos? É isso, meninos. Obrigado pelo convite. Bom domingo pra vocês. Bom domingo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.